Evangelho, 12 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 12 de dezembro, festa da padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que damos início à nossa meditação desse dia tão especial da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira de toda a nossa América Latina. Antes de começarmos a meditação propriamente dita, eu gostaria de dividir com vocês, ou de acrescentar, para melhor dizer, à nossa meditação de hoje, outros dois textos que nos dão um panorama a respeito da história de Nossa Senhora de Guadalupe. O primeiro texto é simples, ambos são retirados da Liturgia das Horas, é a narrativa da aprovação pontifícia ao longo dos séculos, até os nossos dias, contando um pouco da história de como a Igreja e os papas foram acolhendo os sinais de Nossa Senhora de Guadalupe e foram apresentando Nossa Senhora de Guadalupe a todo o povo de Deus e finalmente apresentando-a como imperatriz da América com o Papa Pio XII. E o segundo texto é a narrativa histórica, escrita no século XVI por Dom Antônio Valério, que conta a história das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe como nós conhecemos e como popularmente é difundida. Então, esses dois textos completam hoje a alegria da nossa festa. Segundo a arraigada tradição, a imagem da Virgem de Guadalupe apareceu impressa na manta do índio Juan Diego no ano de 1531, na Cidade do México, como é atualmente hoje conhecida. Por isso, permaneceu alguns dias na capela episcopal do bispo Dom Frei Juan de Zumárraga, que era o bispo de então da Cidade do México, e depois na Sé, na igreja principal, na catedral. Em 26 de dezembro daquele mesmo ano, ela foi solenemente levada para uma ermida aos pés do Cerro de Tepeyac, que é a montanha. Seu culto propagou-se rapidamente, muito contribuindo para a difusão da fé entre os indígenas da região. Após a construção sucessiva de 3 templos aos pés daquele mesmo monte, edificou-se o atual, concluído em 1709 e elevado à categoria de basílica por São Pio X em 1904. Então, a primeira igrejinha construída em honra a Nossa Senhora de Guadalupe foi no 1709 e em 1904 foi elevada à categoria de basílica. Então foram praticamente quase 200 anos de história até a declaração como basílica daquela primeira igreja dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe. Ou seja, 200 anos de história de um povo que peregrina e que segue o testemunho da Virgem Guadalupana de entregar a ela o seu coração, confiando nela como mãe amável de todos os povos da América.
Bom, mas entre esse espaço de 200 anos, em 1754, o Papa de então, Bento XIV, confirmou o patrocínio da Virgem de Guadalupe sobre toda a Nova Espanha. Então, estamos ali há pouco mais de 40 anos após a edificação da primeira igreja, e o Papa Bento XIV já declara, já confia a ela o patrocínio, à Virgem de Guadalupe, de toda a Nova Espanha, que significa desde o atual Arizona, nos Estados Unidos, até a região da Costa Rica. E concedeu a primeira missa e ofícios próprios em honra à Virgem Guadalupana. Então, olha aqui já foi assumida dentro da liturgia as festividades de Nossa Senhora de Guadalupe. Porto Rico proclamou-a como sua padroeira 4 anos depois, em 1754. E no dia 12 de outubro, olha que coincidência, 12 de outubro de 1892, houve a coroação pontifícia da imagem, concedida pelo Papa Leão XIII. Olha que delicadeza! Nossa Senhora de Guadalupe recebeu a coroação pontifícia, que é um ato de amor, ou seja, o Santo Padre então coroa, ele ou envia uma coroa, ou então ele realiza um ato solene de honra à Virgem Santíssima. E esse ato máximo pontifício, ou seja, esse ato máximo de solenidade do Papa em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, aconteceu exatamente no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que bendita coincidência. Que no ano anterior, sempre falando do Papa Leão XIII, aprovara um novo ofício próprio para as celebrações solenes de Nossa Senhora de Guadalupe. Em 1910, São Pio X a proclamou padroeira da América Latina. E em 1935, o Papa Pio XI designou-a padroeira também das Ilhas Filipinas. E foi em 1945, o ano de conclusão da Segunda Guerra Mundial, que o Papa Pio XII deu-lhe o título de Imperatriz da América. A veneração à Virgem de Guadalupe, solícita a prestar o auxílio e proteção em todas as tribulações, desperta no povo grande confiança filial. Constitui, além disso, um estímulo à prática da caridade cristã e do exercício do amor ao próximo, ao demonstrar a predileção de Maria pelos humildes e necessitados, bem como sua disposição em assisti-los em todos os momentos. Então essa foi, digamos assim, a evolução ao longo desses séculos do reconhecimento pontifício e dos atos de honra dos vigários de Cristo, que vão ao longo dos séculos honrando, venerando a Santa Mãe de Deus, que os ama com tanto carinho, com tanto carinho. O nosso Santo Padre, o Papa Francisco, ele tem uma devoção particular e um amor todo peculiar por Nossa Senhora de Guadalupe. E por mais de uma vez, o Padre já teve a chance de poder sentir bem de perto o amor que Nossa Senhora de Guadalupe tem pelo Santo Padre. E com que carinho o Santo Padre recomenda cada um de nós a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, especialmente os sacerdotes. O Santo Padre tem um carinho particular de confiar a Nossa Senhora de Guadalupe os sacerdotes. E aqui, de maneira toda peculiar, eu e você, meus irmãos, que estão ouvindo essa meditação junto conosco, nós que somos sacerdotes, somos chamados a ter também um carinho e um acolhimento muito grande por Nossa Senhora de Guadalupe. Como foi significativa e delicada a atitude de Nossa Senhora, que é a atitude da perfeita humildade, na forma de lidar com Juan Diego, não apenas para encorajá-lo a permanecer servindo-a, mas para ir até o bispo, e com que delicadeza ela acompanha Juan Diego e com que humildade, para que ele suporte as dores da incredulidade do coração do bispo e possa ser junto com ela
um instrumento da graça de Deus para que aquele bispo e aquele sacerdote conseguissem superar a incredulidade do próprio coração e confiar em Deus. Podemos dizer, eles foram prudentes, eles tiveram um modo de discrição para evitar o que poderia ser um exagero ou uma dispersão da igreja, sem dúvidas, sem dúvidas. Sobre isso não colocamos nenhum tipo de obstrução, porque, na verdade, era necessário que se tivesse uma certeza. Não bastaria apenas que uma pessoa, se fazermos uma leitura vulgar do episódio, que uma pessoa bata na nossa porta dizendo que viu Nossa Senhora e agora a gente tem que declarar, falando que Nossa Senhora disse para construir ali um santuário, e bom, vamos ali e a gente constrói um santuário. Só porque a outra pessoa disse. Mas essa leitura também muito simplista da circunstância já é em si uma falta de sensibilidade à experiência de fé. O quanto o nosso coração é sensível o suficiente para duas coisas. Primeiro, perceber o que é uma obra e um sinal de Deus que acontece e vem até nós, porque não é simplesmente uma pessoa que bate à nossa porta, ou seja, o quanto o meu coração, na aliança e na relação com Deus, é preparado para olhar com um justo discernimento aquele que bate à minha porta. Porque se ele vem em nome de Deus e não em nome de uma fantasia pessoal, mas se ele vem em nome de Deus, ele traz consigo marcas desse acontecimento de Deus. E a experiência de fé e a sensibilidade do meu coração às coisas do Senhor vai me ajudar a recolher desse contato com a pessoa que se apresenta o que é de Deus e que ali possa estar presente. E a fazer o justo discernimento, se se trata de um ato de alucinação, de exagero, de devaneio da pessoa, ou se realmente estamos diante de algo que é um acontecimento do Senhor. Então, a sensibilidade do coração para acolher aquele que se apresenta é uma sensibilidade que nasce de uma profunda experiência e continuada experiência de fé. Então, isso precisa ser claro. Segunda coisa, é justo que na qualidade de autoridade eclesiástica, ele não apenas acolhesse o que seria apresentado, digamos, em um discernimento por parte o que foi apresentado por parte do índio, que ele acolhesse para um discernimento, mas era justo que ele pudesse, uma vez que é para confirmar a fé de todo o povo, como bispo, suplicasse um sinal dos céus. Como, meus irmãos, o Senhor não ouviria o coração de um pastor que pede a Deus a graça de poder confirmar na fé e conduzir na direção certa o coração de seu rebanho? Esse também é um pedido justo. E esse também é um pedido necessário, ou seja, que faz parte do cuidado apostólico e pastoral dos bispos e dos padres em favor do povo de Deus. Nos foram entregues milhares de almas para que possamos conduzir até o Senhor e pedir ao Senhor os sinais ou as graças necessárias que ajudem no exercício desse pastoreio, ou seja, que seja um instrumento para conduzir até Cristo. É um pedido justo do coração dos pastores de almas. E a delicadeza com que Nossa Senhora, dessa, digamos, experiência de resistência na fé, por parte do Senhor Bispo, a Virgem Santíssima sustenta no amor e na perseverança Juan Diego, para que permaneça junto com ela e para que ele consiga ajudar o Senhor Bispo a fazer o passo na direção de uma renovação da sua fé. Por que, padre, o senhor fala de renovação da fé? Mas não foi um ato de incredulidade? Veja, meus irmãos, quando o sinal é entregue, como nós vamos ouvir já já, que Nossa Senhora diz
que Juan Diego deveria abrir o manto diante do bispo, e então aparece a imagem, a primeira coisa que acontece é ele cair de joelhos diante da imagem, diante do sinal de Deus e reconhecê-lo. E naquele momento ele realiza um ato de veneração à Virgem Santíssima com um coração contrito. E um ato de amor, tanto que ele mantém o manto, como nós ouvimos na narrativa do primeiro texto, junto consigo numa capela da casa episcopal. Tamanho foi a força no coração do senhor bispo daquele sinal. Ele, com o coração levado ainda pela incredulidade, pede a Deus um sinal. E vocês reparam a misericórdia dos céus de não deixar desamparado aquele que foi ungido para governar sobre o povo. Não obstante a fraqueza da incredulidade do seu coração, o Senhor escuta o seu pedido. E o primeiro a ser alcançado por aquele sinal foi o pastor que o pediu em favor do seu povo. O primeiro a viver uma intensa experiência de conversão e de amor a Deus e à Virgem Santíssima foi aquele que deveria confirmar o povo na fé. Com que carinho a nossa Santíssima Virgem Maria, a nossa Santíssima Mãe, cuida de cada um dos bispos e sacerdotes, para que sejam homens firmes na fé, com um coração suficientemente sensível à luz do Espírito Santo, para conseguirem recolher os sinais de Deus e, discernindo, amparados pelo socorro dos céus, conduzirem o povo de Deus à renovação da fé, conduzirem o povo de Deus às paragens, às pastagens eternas. Com que carinho a Santíssima Mãe abraça e acolhe o sucessor dos apóstolos, e se pensamos nessa delicadeza, podemos ver aqui, assim como ela estava no cenáculo em Pentecostes, ela se coloca diariamente ao lado de cada um dos nossos bispos e de cada um também dos nossos sacerdotes, para protegê-los e ampará-los, a fim de que o dom do Espírito Santo que receberam se renove, a unção do Divino Espírito que receberam se renove a cada dia e possam ser eles mesmos, por obra da graça de Deus, sinal vivo que conduz o povo a renovar a fé e a confirmar a fé no nome do Senhor. A Virgem Santíssima entregou, pelas mãos de Juan Diego, ao Senhor Bispo um sinal, para que todo o povo pudesse, acreditando e confiando-se à intercessão da Virgem Maria, amar aquele que estava, como vamos ver já já, em seu ventre, o seu Senhor, o seu Filho. E agora, não apenas a imagem da Virgem Imaculada de Guadalupe acompanha como sinal o povo de Deus que renova a sua fé no nome de Jesus, mas também a vida do Senhor Bispo e a conversão vivida na experiência com o testemunho e com o acolhimento do sinal da Virgem Santíssima faz dele um legítimo sinal de vida e de santidade para todo o povo. Bendita humildade e amor da Virgem Maria, que cuidou com tanto carinho do coração de Juan Diego, para que ele não desistisse com ela, permanecesse e fosse um sinal de conversão para o Senhor Bispo. Bendita seja a humildade da Santíssima Virgem Maria, que intercedendo a seu Filho por todos nós, conseguiu do trono celeste a graça de nos entregar tão belo e delicado sinal, o manto de Guadalupe, onde podemos contemplar o rosto que os céus quis apresentar
como o padre já falou no dia de São Juan Diego, a todos nós como o rosto de sua mãe. E é o rosto de uma filha americana como eu e você, que traz a delicadeza do nosso povo, que nasce da aliança de muitos povos, que se torna um povo único, com a presença de todos, unido numa mesma fé. Essa é a face delicada da Guadalupana, da Santíssima Virgem Maria, estampada pelos céus e não por mão humana. Vamos ouvir a narrativa do encontro da Virgem Santíssima com São Juan Diego, narrado por Dom Antônio Valeriano. Num sábado de 1531, perto do mês de dezembro, um índio de nome Juan Diego mal raiava a madrugada, ia ao seu povoado em Tlatelolco para participar do culto divino e escutar os mandamentos de Deus, participar da missa e ouvir a catequese, como falávamos, né? Já amanhecia quando chegou ao cerrito chamado Tepeyac e escutou que do alto uma voz o chamava. Juanito, Juan Dieguito. Subiu até o cimo e viu uma senhora de sobre-humana grandeza, cujo vestido brilhava como o sol, e que com voz muito branda e suave lhe disse: Juanito, menor dos meus filhos, fica sabendo que eu sou Maria, sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus por quem vivemos. Desejo muito que se erga aqui um templo para mim, onde mostrarei e prodigalizarei todo o meu amor, compaixão, auxílio e proteção a todos os moradores desta terra e também aos outros devotos que me invoquem confiantes. Vai ao bispo do México e manifesta-lhe o que tanto desejo. Vai e põe nisto todo o teu empenho. Naquele momento, meus irmãos, o Juan Diego toma para si as palavras da Virgem Santíssima e ele se empenha por inteiro. Daquele momento, não houve mais uma separação entre aquilo que disse Nossa Senhora e as palavras que foram acolhidas por Juan Diego. Tamanho o seu empenho pessoal. Ele vai diretamente, como nós vamos ver aqui na sequência do texto, ao encontro do bispo, mas eu gostaria de marcar esse dado da prontidão e da obediência à proposta que o Senhor lhe faz, porque aqui a gente pega os dois temas do período do Advento, a vigilância, a prontidão para a vigilância, para vigiar, e agora endireitai os caminhos do Senhor, que estamos maturando ao longo desses últimos 3 dias a respeito do plano de Deus. O Senhor nos faz uma proposta. A Virgem Maria chega e entrega a Juan Diego uma súplica sua, que não é apenas uma súplica que por si, sendo uma súplica da Virgem Maria, já seria tudo, mas não é apenas uma súplica que está ligada à execução de um bem em favor dele ou em favor de alguém, mas é um bem entregue por toda a humanidade. É um bem desejado nos céus por todos nós. E prontamente Juan Diego acolhe o que lhe propõe, o projeto que lhe propõe a Virgem Santíssima, e é capaz de deixar de lado os seus outros projetos para empenhar-se naquilo. Ou seja, era ir até o bispo, não era uma tarefa simples e ele bem o sabia. E ele vai. Bom, chegando Juan Diego à presença do bispo, Dom Frei Juan de Zumárraga, frade de São Francisco, este pareceu não lhe dar crédito e respondeu-lhe: Vem outro dia e te ouvirei com mais calma. Juan Diego voltou ao cimo do cerro
onde a Senhora do Céu o esperava e lhe disse. Depois de cumprir a missão, ele imediatamente volta até Nossa Senhora. Imaginem, meus irmãos, um homem que ama tanto ao Senhor e que ama tanto a Virgem Maria, que dor não portava consigo? Ao ter visto que o senhor bispo, como o padre falava antes, tratou com certo descaso e com uma frase que eu diria que também é muito comum nos nossos tempos, né? Não, agora eu não tenho tempo para essas coisas, para ser baboseira, não. Passa aqui depois de uma outra hora, que agora eu não estou com tempo. O famoso, agora eu não estou com tempo. Vem depois, que agora eu não estou com tempo para ouvir tuas histórias. Bom, passaram-se os séculos e a gente ainda vê um pouco essa frase rodando por aí. Juan Diego voltou ao cimo do cerro, onde a Senhora do Céu o esperava, e lhe disse, Senhora, menorzinha de minhas filhas, minha menina, é um modo delicado que eles usavam para falar. Expus tua mensagem ao senhor bispo, mas parece que não acreditou. Assim eu lhe rogo, senhora, que encarregues alguém mais importante para levar essa mensagem, a tua mensagem, com mais crédito, porque eu não passo de um João Ninguém. Ela respondeu-lhe, ó menor dos meus filhos, rogo-te encarecidamente que tornes, olha a delicadeza de Nossa Senhora. Ele tem no coração a dor de ter sido desprezado e ela pede com tanto carinho que ele volte lá, ele sabe que ele vai correr o risco de ser desprezado de novo. E ela pede com tanta docilidade, porque antes de ter sido o desprezo dele, foi o desprezo das palavras dela. Não obstante o sofrimento que ela também prova, ela pede com tanta delicadeza a ele que se una nesse cuidado, que não desista, que o seu coração não desanime diante daquilo que ele passou. Não desiste, vai, volta lá. Volta lá que esse teu irmão precisa se converter. Não desiste. Ó menor dos meus filhos, rogo-te encarecidamente que tornes a procurar o bispo amanhã, dizendo-lhe que eu própria, ele já tinha ido falando que era ela, que eu própria, ela intensifica o cuidado dela com ele, Juan Diego, que eu própria, Maria sempre virgem, Mãe de Deus, é que te envio. Porém, no dia seguinte, domingo, o bispo de novo não lhe deu crédito algum. E disse ser indispensável que houvesse algum sinal para poder-se acreditar que era Nossa Senhora mesmo que o enviara, e o despediu sem mais palavras. Muito bem. Aqui vem aquela parte que o padre já falou. A resistência do coração na experiência de fé, mas ao mesmo tempo o ato prudencial e justo. Veja que a insistência de Juan Diego ajuda que o senhor bispo coloque uma exigência fundamental, que é o cuidado, como falávamos, pela confirmação da fé do povo. Foi dado aos senhores bispos e aos senhores padres a graça de suplicar aos céus os sinais necessários para confirmar, o auxílio que for necessário para confirmar a fé no coração do povo de Deus, o auxílio que for necessário para poder confirmar a fé no coração do povo de Deus. Esse direito foi entregue aos bispos e aos sacerdotes. Supliquem aos céus o auxílio que for necessário para conseguirem confirmar dignamente a fé no coração dos homens e mulheres. E bom, ele cumpre esse pedido. Olha que maravilha! Da primeira vez o mandou embora, dessa vez o manda novamente embora. Bom, tem o sofrimento, mas com um pedido. Um passo foi dado, não obstante a dor que possa se provar. Segunda-feira, Juan Diego, então, isso aconteceu no domingo, segunda-feira, Juan Diego não voltou, pois seu tio, Juan Bernardino, adoecera gravemente e à noite pediu-lhe que fosse a Tlatelolco de madrugada para chamar um sacerdote que o ouvisse em confissão. Juan Diego saiu então na terça-feira.
contornando o cerro e passando pelo outro lado em direção ao Oriente, para chegar logo à cidade do México, a fim de que Nossa Senhora não o detivesse. Olha aqui, aquilo que eu e você também provamos. O plano de Deus às vezes pode trazer para a gente dores com desilusões. Pode trazer para a gente dores por conta dos desprezos e daquilo que provamos através das atitudes hostis de nossos irmãos, né? Ou seja, nem sempre seguir a Deus nos traz uma posição muito confortável. Juan Diego havia provado um sofrimento, então por um instante ele pensou de se dedicar a uma obra de caridade justa. O cuidado do seu filho, do seu tio, buscar um sacerdote para a última confissão do seu tio, era um ato de caridade justíssimo. Porém, um ato de caridade que merece ser vivido, mas que nesse momento, propriamente, está tirando ele daquele sofrimento que ele está vivendo por cumprir o plano do Senhor, e dessa forma não é visto por Deus como o que ele realmente precisa fazer. Então é uma caridade, ele poderia dizer, mas eu estou cumprindo um ato de caridade, essa caridade é meritória. Sim, mas o que o Senhor me pede naquele momento é que eu permaneça naquele sofrimento, suportando-o com ele e continuando naquela estrada. E Nossa Senhora vai mostrar isso para Juan Diego agora. Atenção! A fim de que Nossa Senhora não o detivesse. Porém, ela veio ao seu encontro e lhe disse, porque a Santa Mãe de Deus jamais desiste de nós: ouve e entende bem uma coisa, tu que és o menorzinho de meus filhos. O que agora te assusta e aflige não é nada. Não se perturbe o teu coração, nem te inquiete coisa alguma. Não estou aqui eu, que sou tua mãe? Não estás sob a minha sombra e a minha proteção? Não estás, porventura, sob os meus cuidados? Não te aflija a doença de teu tio. Fica sabendo que ele já sarou. Sobe agora, meu filho, ao cimo do cerro, onde acharás um punhado de flores que deve escolher e trazê-lo até mim. Perceberam, meus irmãos? Como Nossa Senhora, como costumamos dizer, passou na frente em relação às preocupações, ou seja, ela abraça. Juan Diego estava em um ato de caridade por seu tio, mas esse ato de caridade justo e meritório, ou seja, que merecia ser feito em favor de seu tio, de certa forma o tirava do plano de Deus para ele. E o plano de Deus para ele supunha, naquele momento, continuar sob aquela dor de ter sido rejeitado, de estar passando por aquele constrangimento que ele estava dividindo com a Virgem Santíssima, para que se cumprisse o desejo dos céus de que fosse estabelecida a construção da igreja, o culto a Nossa Senhora de Guadalupe e a conversão, como nós falamos, do coração do Senhor Bispo. Isso pode acontecer na nossa vida. Às vezes nos desorientamos do plano de Deus, mas não desorientamos porque pegamos uma estrada translocada, mas porque orientamos numa direção que seja mais satisfatória. Poderemos dizer, não poderemos chamar aqui propriamente de uma tentação o ato de se preocupar em querer cuidar do seu tio, mas a tentação em não dar continuidade ao diálogo, nesse caso, com a Virgem Santíssima, não dar continuidade àquela experiência que tocava diretamente um pesar grande de humilhação, né, para se dedicar a uma outra experiência, que por um lado seria pio gratificante e satisfatória, pois levar um sacerdote até um moribundo não tem graça grande como essa na ordem da caridade por um agonizante, né? Então, Nossa Senhora com carinho abraça
A caridade, cumprindo ela própria, um ato de caridade na intercessão pelo tio, que não irá morrer, que antes ela pede a seu filho que ele fique curado. Como Nossa Senhora abraça as preocupações do nosso coração, para que a gente não se disperse do plano que seu filho nos propõe. É aqui, esse é o ponto-chave. Não nos dispersarmos, nem mesmo quando o constrangimento e a dor for grande, não nos dispersarmos do chamado que o Senhor faz a mim e a ti a viver o Evangelho, a praticá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a ti mesmo, amparados pelas mãos de Maria. Maria nos ajuda a não nos dispersarmos, nem mesmo por uma outra causa que seja boa, mas a permanecermos aonde o Senhor nos diz. Eu vou ali, mas vou para fazer uma caridade e já volto. Permanece onde o Senhor está. Se tem aquela necessidade, onde o Senhor te diz para estar, se tem aquela necessidade a ser feita, confia no Senhor, mas não se disperse sobre aquilo que Ele lhe pediu. Quando Juan Diego chegou ao cume da colina, ficou assombrado com a quantidade de belas rosas de castela que ali haviam brotado em pleno inverno. Envolvendo-as em seu manto, em sua manta, levou-as para Nossa Senhora e lhe disse, para Nossa Senhora, e ela lhe disse: meu filho, eis a prova, o sinal que apresentarás ao bispo, para que ele veja a minha vontade. Tu és o meu embaixador, digno de toda a confiança. Oh, Senhora! Bom, rosas de castela, num período de inverno, crescidas no alto de uma montanha na região do México, só isso por si já era um milagre. Primeiro, as rosas de castela crescerem naquela região, naquela altitude. Depois, crescerem durante o inverno. Mas existia um milagre ainda maior por detrás daquelas rosas, que todos iriam conhecer. Juan Diego pôs-se em caminho, agora contente e confiante em sair-se bem de sua missão. Ao chegar à presença do Senhor Bispo, lhe disse: Senhor Bispo, fiz o que me ordenaste. Olha que maravilha! Olha a obediência acontecendo e olha a delicadeza dos céus de obedecerem à súplica do Senhor Bispo. Meu Deus! Nossa Senhora consentiu em atender o seu pedido e despachou-me ao cimo do cerro para colher ali várias rosas de castela, trazê-las ao Senhor, entregando-as pessoalmente. Assim o faço para que reconheças o sinal que pedistes à Virgem Santíssima e assim cumpras a vontade da Santíssima Virgem. Eis-las aqui, receba-as. E desdobrou em seguida a sua manta branca. À medida em que as várias rosas de castela se espalhavam pelo chão, desenhava-se diante dos olhos de todos, no pano, e aparecia de repente a preciosa imagem de Maria sempre Virgem, Mãe de Deus, como até hoje se conserva no seu templo em Tepeyac. A cidade inteira, em tumulto, vinha ver e admirar a santa imagem e dirigir-lhe suas preces, obedecendo a ordem que a própria Virgem Maria deu ao tio Juan Bernardino, quando devolveu-lhe a saúde. Ficou sendo chamado, como ela queria, Santa Maria, sempre Virgem de Guadalupe. Durante a cura, ele teve essa visualização de que Nossa Senhora deveria ser chamada de Virgem de Guadalupe. E no Evangelho de hoje, meus irmãos, nós estamos vendo a Virgem Santíssima que apressadamente vai ao encontro de Isabel. E ao chegar à sua saudação, enche de Espírito Santo. Ao chegar aos ouvidos de Isabel, João Batista exulta de Espírito Santo no seu ventre. A imagem de Guadalupe, Nossa Senhora vestida como a imperatriz asteca, tendo a lua debaixo de seus pés, o manto de estrelas que a cobre, e o sol que a reveste, a própria imagem do Apocalipse está ali narrada, traz a fita sobre o ventre e a cabeça inclinada na direção do ventre. Essa senhora esplendorosa, quem é essa senhora esplendorosa? Quem é essa imperatriz assim vestida e apresentada? Quem será aquele que está em seu ventre?
Esse é o Senhor da glória, que ao encontro com João Batista fez ainda, no ventre de Isabel, exaltar e exultar, cheio do Espírito Santo. O coração da Virgem Santíssima, que apazigua as preocupações de nosso coração, é um coração zeloso que apressadamente se dirige para que possamos receber a visita de seu Filho. Confiemos a Nossa Senhora de Guadalupe, a nossa vida e as nossas famílias, para que ela conosco caminhe durante essa preparação para o Natal, a fim de que possamos receber seu Filho dignamente e possamos apresentar-lhe a nossa família. Assim como a imagem de Guadalupe foi apresentada a todos os povos para a conversão de milhares e milhares de corações ao Deus Altíssimo, que assim também o nosso coração, vivendo dia após dia, sob a intercessão da Virgem Guadalupana, um caminho de conversão à luz da palavra e da oração, possa conduzir a nossa família e tantos outros corações ao conhecimento e ao acolhimento do Deus vivo e verdadeiro, para que renovemos juntos nesse Natal a nossa profissão de fé, como família e como povo cristão que ama o Senhor e que persevera nos caminhos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Juan Diego e da Santíssima Virgem Maria, nossa Rainha de Guadalupe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.